Hoje eu recebo uma mulher que tem uma trajetória que vai muito além de um título. Maiara Félix carrega uma história de origem humilde, força, trabalho, maternidade e construção de autoridade. Uma mulher que precisou provar muitas vezes que merecia estar onde chegou. E é sobre coragem, identidade, sucesso e o lugar da mulher no mundo dos negócios que vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, Maiara. É um prazer ter você aqui. Obrigada, doutora. Finalmente deu certo, né? A gente casar as agendas. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje, uma profissional que eu super admiro, que cuida de mim, que eu admiro assim demais. Tô muito feliz de estar aqui contribuindo com Diante do Espelho e eu espero que realmente eu possa contribuir com a jornada da sua audiência, das pessoas que te acompanham e possa inspirar de alguma forma. Eu quero mostrar essa história que é tão bonita para todo mundo que nos segue. Tá bom, combinado. Maiara, fala um pouquinho para mim. Quem era Maiara antes de ser reconhecida com tanto sucesso? Doutora, a Maiara sempre foi, vamos colocar menina, né? Comecei muito jovem a empreender, então eu sempre fui muito sonhadora. E como você mesmo disse, eu vim de uma origem muito humilde. Então, os meus pais, eles não tinham grandes condições, mas eles me deram a oportunidade de estudar. Então, estudei em algumas escolas com bolsa aqui em Goiânia, enfim, com muito suor da parte deles e dedicação da minha parte. Então, desde então, eu já ambicionava algo maior, mesmo não tendo raízes dentro de casa, mesmo não tendo muito referencial de empreender, de conquistar muito, de sonhar grande. Então, eu admiro muito meus pais, sou muito grata pelas minhas origens, mas de fato eu não tive uma origem no empreendedorismo. Meu pai, ele trabalhava na Celg, antiga Celg aqui em Goiânia, minha mãe era uma CLT, então não tive muita referência de conquistar além através do empreendedorismo. Então, ainda muito jovem, eu desejei sair de uma escola de bairro para estudar numa escola melhor, porque eu acreditava, né, que se eu conseguisse entrar numa faculdade pública, se eu conseguisse realmente um ambiente acadêmico melhor, eu poderia me destacar no mercado de trabalho. E assim aconteceu. E o que você traz dessa época que dinheiro nenhum compra? Olha, eu sou muito grata por ter sido pioneira. Eu acho que, claro que para quem tem a oportunidade de, né, herdar, né, e ter referência em casa é maravilhoso. Mas ter ido buscar inspiração, ter ido buscar realmente conhecimento no empreendedorismo e realmente, quem sabe, quem empreende sabe, né? Conquistar as habilidades de um empreendedor, isso para mim, eu sou muito orgulhosa de ter sido pioneira dentro da minha casa, do meu lar. Então, eu acho que essa capacidade, né, de pensa, eu convivia com, por exemplo, nessa época do ensino médio, eu convivia só com pessoas que tinham condições financeiras e eu ia de ônibus pro colégio. Entendeu? Então, assim, eu já tava batalhando ali para conquistar algo maior. Só que eu já tava fazendo parte desse ambiente. Então, eu acho que uma das coisas mais valiosas foi ter destravado crenças de possibilidade. Porque às vezes você pode olhar para um referencial e falar assim: ah, isso nunca vai ser para mim. Mas pelo Já que é contrário. impossível. Exato, eu tive acesso a grandes inspirações, eu tive acesso a pessoas, né, que tinham um padrão até mesmo de estudo melhor que o meu, mas eu nunca olhei aquilo como, tipo, eu não vou conseguir. Mas, pelo contrário, como inspiração de que é para mim também, eu consigo, mesmo eu não tendo esse suporte por trás, né, dos meus pais, enfim, das minhas origens, Então você já tinha esse foco desde pequeno, desde pequena. Eu sempre quis ser. melhorar. Eu sempre quis melhorar, eu sempre sonhei muito grande, e esse foi um dos embates que eu tive em casa. Porque às vezes meus pais falavam, você tá sonhando alto demais. Isso não é pra você, é pra mim, eu só não sabia como. Eu só não sabia como, eu precisava encontrar o como, mas isso já fazia parte muito de mim e eu alimentei isso. Então acho que isso é importante também, você não só ter essa veia sonhadora de que quero conquistar algo, mas você alimentar isso. E eu alimentava isso sempre, desde pequena. Então, desde pequena que você tinha essa ambição de querer algo maior do que você tinha de referência na sua família, na sua casa. E o que ficou de princípio dessa época, assim, que para você é inegociável? Eu acho que é a honra. A honra, assim, não é porque os meus pais, eles não tinham condição, né? Eles fizeram o melhor dentro das condições deles.
Então, assim, acho que tô grávida ainda, né? Fico até um pouco emocionada pra falar, né? Mas, assim, era a condição que a minha mãe tinha na época. Eu lembro que ela até quis negociar comigo pra eu continuar estudando na escola de bairro. Mas, assim, mãe, eu tava tentando abrir a mente da minha mãe naquele momento que não tinha esse referencial. E, no final das contas, ela me apoiou. Então, assim, eu lembro que eu não tinha condição muito de comer todos os dias na escola, às vezes que tinha que levar o meu próprio lanche, né? Mas, assim, minha mãe estava me apoiando, né? Minha família, naquele momento, estava me apoiando em conseguir estudar. E ela nem imaginava no que ia acontecer, né? Porque a gente não empreendia, né? Nem imaginava. Acho que na cabeça deles eu ia trabalhar para alguém, eu ia ser bem-sucedida na minha profissão tradicional, certo? Eles nunca imaginavam. Tanto sucesso. Exato, eu acho que não. E você imaginava? Então, eu imaginava, assim, honestamente, eu era ousada. Eu sou ousada, mas eu não acreditava em chegar onde eu cheguei, sabe? Tipo assim, eu falo assim, olha, eu vou ser grande. Era uma decisão, mas eu não tinha proporção. Eu não tinha proporção muito do que ia acontecer de fato, assim, com tanta grandeza, tanto que aconteceu, de infinitas bênçãos, né? Não só, né, tudo que conquistei, mas quem eu me tornei. Eu acho que é um dos meus maiores orgulhos, quem eu me tornei. Porque eu falo muito isso, né? Antes da gente ter, a gente precisa ser. Então, meus resultados hoje, eles são fruto de quem eu me tornei. E como aconteceu essa transição de personal trainer por esse negócio que mudou a sua vida? Como que foi? Eu acho que essa história, uma das minhas histórias preferidas da minha vida, assim, sabe? Porque eu falo que nada é coincidência. Eu acho que, na verdade, Deus mora nas coincidências, né? Então, olha só, eu já era muito sonhadora. Me formei em Educação Física pela Ezefego. Comecei a frequentar ambientes corretos. Então, isso contou demais. Como eu disse, eu alimentei a minha vontade de me tornar alguém grande. Então, eu comecei a atuar dentro da Bodytech, da Atléticas. Então, eu comecei a ter referências, né? Inclusive, Dr. Nefton Moura, que veio aqui no Diante do Espelho, foi um dos meus primeiros alunos de personal aqui da Bodytech. Entendeu? Então, assim, eu já comecei a conhecer grandes referências, comecei a conviver com os meus alunos e muitos se tornaram amigos. Olha só, tem 8 anos que eu me formei, que eu encerrei a carreira como personal, na verdade, e eu ainda tenho contato com grande parte deles, né? Porque gerou esse vínculo. Mas eu comecei a frequentar esses ambientes corretos e comecei a conhecer os melhores profissionais dentro de Goiânia. Então, assim, eu sou muito grata, porque eu falei, gente, já que eu quero ser uma personal, eu já sabia que eu queria ser um personal trainer, certo? Eu falei, quem são os melhores? Onde eles estão? E eu comecei a frequentar essas academias e, assim, tá sem ganhar nada. Entendeu? No começo, sabe? Tipo assim, realmente me colocando à prova. Queria que as pessoas me conhecessem. E aí, consegui estágio nas duas, até que me formei. Fui contratada pela Atléticas. Tive os meus primeiros alunos de personal dentro da Bodytech. Então, comecei a ter muito sucesso no personal trainer. Nisso, eu tinha meu namorado, hoje meu marido, né? E carinhosamente todo mundo chama ele de Paulinho, né? O Paulo. E ele tava quase se formando na carreira de Direito e ele decidiu servir uma missão de tempo integral. Ele foi para Manaus, serviu uma missão totalmente voluntária. E nisso, doutora, eu fiquei aqui em Goiânia e eu comecei a crescer muito na minha carreira como personal trainer. Muito. Eu cheguei, assim, no auge. Assim, logo nos meus primeiros meses, eu já tava com a minha carteira cheia de alunos. Rapidamente, eu saí da sala de musculação, então eu fiquei só um ano dentro da sala de musculação, porque a hora-aula de um personal trainer é bem melhor do que de uma academia, de um professor. Então, rapidamente, eu já preenchi a minha agenda e ele estava em Manaus. Quando ele voltou, a gente começou a se preparar para casar, mas eu não queria casar em qualquer lugar. Porque eu sonhava nada grande, básico, né? Então, eu nunca tinha saído pra fora. Tipo, nunca tinha feito nenhuma viagem internacional ainda. E era meu sonho casar em Salt Lake City. Eu queria casar lá porque é um dos templos da nossa religião. Da igreja. Então, assim, era o meu sonho, né? Um templo que demorou 40 anos pra ser construído. Muita história por trás. Eu falei assim, eu quero casar lá em Salt Lake. E aí, ele na missão, e eu já falava pra ele, né? Que eu queria casar. Olha, eu tô tendo muito sucesso, deixa eu te falar. Você não tá entendendo, eu tô muito bem sucedida aqui. Autoestima? Lá em cima. Mas realmente, assim, o fato de conquistar cada vez mais alunos, né? E fidelizar esses alunos trazia pra mim essa autoconfiança, essa autoestima, sabe? E empolgação. Né? E de repente eu já tava ganhando, assim, pros padrões de um personal trainer, eu já tava ganhando muito bem, sabe? E aí comecei a juntar o nosso dinheiro, comprei nosso primeiro apartamento, enfim, comecei a juntar o dinheiro pra gente casar. Ele chegou, terminou de fazer a faculdade, então, assim,
final de faculdade, início de carreira no direito, né? E aí, beleza, a gente conquistou esse sonho de ir nos casar em Salt Lake City. Então, assim, pensa, os nossos pais, tipo assim, agora endoidou de vez. Tipo assim, quer casar nos Estados Unidos, não serve aqui, não. E eu ainda fiz uma festa de casamento aqui em Goiânia, a gente fez uma festa aqui na Casa Sabor Flor, aqui no Marista, e depois nós fomos nos casar lá, foi um sonho de vida. Chegamos, né, no nosso apartamento, enfim, realmente começamos uma vida, né, de um casal no início, né, de casamento mesmo. E aí, o que acontece? Uma das grandes, que eu falo, né, que é uma das grandes coincidências da minha vida, que eu falo que Deus cuidando de cada detalhe, eu me casei em Utah, em Salt Lake City, onde fica a sede global da doTERRA. Só que eu não sabia nem o que era óleos essenciais. Eu não sabia o que era marketing de rede, eu não sabia o que era venda direta, eu não sabia nada disso. Nada. Então, assim, eu tinha 25 anos, e eu fui me casar lá onde está o berço da doTERRA hoje no mundo. O berço. Só que eu não vi ninguém usando óleo essencial, não vi nada acontecer lá. Beleza, voltamos. E aí, assim, a gente começou o nosso casamento. Mas aí, o detalhe, começamos o nosso casamento assim, ó. Eu falei, amor, ele no início da carreira como profissional de direito, né? Tinha tirado a carteira da OAB e ele ia começar a advogar. E eu já tava realmente muito bem sucedida no personal. Eu falei, amor, eu gostaria que você não trabalhasse no início do nosso casamento. E aí, ele falou assim, como assim? Como assim? Eu falei, não, porque... O que acontece? Eu já tava muito frustrada com o personal trainer. Porque, assim, por mais que eu tivesse feliz com tudo que eu conquistei no personal, era algo que não era sustentável mais. Você já tava chegando no topo. Eu já tava... Na verdade, já era um ciclo. Depois, assim, quando a gente casou, eu tinha 25 anos, né? Então, já tinha 4 anos que eu tava atuando. Eu me formei com 21 anos. Então, assim, já era um ciclo que já tava encerrando no meu coração. Porque foi tudo tão intenso, tudo tão rápido, Maiara que, assim... Eu cheguei a dar 13 aulas por dia. 13 horas de aulas por dia, você tem noção? Tipo assim, eu acordava às 5 da manhã, começava às 6 da manhã, ia até 10 horas da noite. Só que 10 horas da noite eu terminava de dar aula no Alphaville ou no Aldeia do Vale. Até chegar em casa, já era quase 11 horas. E assim, a minha vida tava numa loucura. E aquilo de fato eu já tava pensando. Uma das coisas que mais me incomodava, porque eu sempre fui sonhadora e eu queria conquistar algo grande. Só que a profissão tava me limitando. Tipo assim, primeiro, eu não tenho horas mais para colocar mais alunos de personal aqui dentro, nessa agenda. E eu tô limitada financeiramente também. Porque, além de ousada, eu sempre fui ambiciosa. E eu acho que é nobre você ser ambicioso, desde que ela seja saudável. Ganancioso, não. Mas você ter ambição, isso sempre fez muito parte de mim, sabe? Eu falei assim, gente, beleza, 33 alunos, eu consigo X de renda e eu preciso de mais. Certo? E aí a gente achava que a nossa saída financeira seria através do concurso público. Porque ele é apaixonado pela carreira policial. Falei, amor, então, o sonho dele era ser delegado ou juiz. Certo? Eu falei, então, dedica. Eu vou cumprir aqui com as obrigações de casa, né? Especialmente financeiras aqui. Dedica para sua carreira como concurseiro. E eu vou suprir aqui. Só que no começo ele ficou muito resistente. Tipo, não. Eu falei, não, por favor. E a gente, como conselho familiar, ele cedeu e ele começou a estudar profissionalmente. Então, ele estudava uma média de 16 horas por dia também. Eu ia dormir, ele passava a madrugada. Ele não dormia, na verdade. Porque, assim, ele ficava muito incomodado. A gente tava com o papel invertido. Eu tava sendo o homem da casa e ele a mulher. Tá? A gente tava com o papel invertido. Entendeu? E isso tava incomodando muita gente, mas assim, era por uma saída do concurso. Só que a gente sabe, né? Quantos anos pra passar pra juiz no Brasil hoje? Uma média de 5 anos? Então, assim, eu tava disposta a ter paciência para esse período. E assim, a gente começou nosso casamento. Foi muito desafiador, né? Porque eu trabalhava muito, ele tava angustiado por me ver trabalhar daquele jeito. O que aconteceu, né? Pra responder sua pergunta, né? Tive que dar essa introdução, né? Um dia eu tava dando aula, chegando pra dar aula no Alphaville, de personal, e uma aluna me falou, ela falou assim, Maiara, tem uma família americana lá do estado que você casou, lá de Utah, aqui no Alphaville. Eles têm 5 filhos. Quando eles falaram que eles têm 5 filhos, eu falei assim, então pode ser que eles estejam de lá mesmo, né? Porque o pessoal gosta, né? A taxa de natalidade lá é altíssima. E eu falei, eu fiquei muito curiosa pra entender, né,
de fato, que família era essa? Porque, assim, Utah é meio que o interior dos Estados Unidos, entendeu? É um estado, mas parece que, assim, é um interior, sabe? Eu falei assim, o que eles vieram fazer aqui, né? E essa é a segunda grande coincidência, né? Que eu falo que não é, né? Realmente é a mão de Deus em cada detalhe. E aí, essa família veio trazer a doTERRA pro Brasil. Eles vieram ser os pioneiros da doTERRA no Brasil. Em Goiânia? Estava em Goiânia. Eles chegaram em Florianópolis e depois vieram para Goiânia. Mas, de fato, eles não são os donos da doTERRA. Eles chegaram porque a doTERRA global, ela foi fundada por 6 homens e uma mulher. E eles abriram mercado em vários países no mundo. E essa família, muito visionária, eles não falavam português, tá bom? Olha que loucura. Eles chegaram no CEO, o David Sterling, e falou o seguinte, falou, olha, e o Brasil? O Brasil vai ser uma das maiores potências no mundo da doTERRA. Ele falou, então a gente vai pra lá. A gente vai pra lá, a gente vai chegar lá antes do mercado abrir. Então eles chegaram, tipo assim, antes de abrir o mercado. Então eles vieram trazer os óleos essenciais e o negócio doTERRA para o Brasil, certo? E eu tive a oportunidade de conhecer eles, a gente se conectou. Engraçado que eu falo que foi uma bênção, né? Porque eu tava servindo de forma voluntária em um projeto com rapazes e moças, e eu tive a oportunidade de me conectar ainda mais com eles, não só lá no condomínio, mas também a partir desse projeto, né, que eu tinha ali de cuidado com rapazes e moças, e a gente se tornou amigos, assim, de verdade, assim, uma proximidade, porque, assim, muita afinidade, né, mesma religião, a doTERRA chegando, né, apesar de não conhecer, eu falo que ele foi muito inteligente, porque ele leu a minha dor. Qual era a minha dor naquele momento? Eu não tinha uma dor no físico ou no emocional tão escancarada como a dor da minha frustração financeiramente e profissionalmente. Eu tava frustrada profissionalmente. Tão jovem. Imagina, com 20... Isso foi com 28 anos. Já 28, tinha visão, né? Exato, eu tava frustrada profissionalmente, porque eu queria ir além e a profissão de personal trainer estava me limitando. Como profissional liberal, eu estava limitada. E aí ele não me falou nada de doTERRA inicialmente. Ele só leu. Ele me leu. Ele falou assim, gente, ela tem essas frustrações. E foi, assim, fantástico, porque quando ele me apresentou o plano, eu não conhecia muitos óleos, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial. Mas quando ele me mostrou o plano, eu já estava orando por uma oportunidade. Só que eu achava que era do meu marido, né? Eu achava que ele ia passar nesse concurso e eu, de fato, ia me dedicar mais ao meu lar, minha família, maternidade, era um dos meus sonhos. Uma das coisas que o personal me deixava muito frustrada também é porque eu não me imaginava sendo mãe e personal trainer. Era meu sonho ser mãe. Tantas horas trabalhando, né? 13 horas fora, como que você vai ser mãe? 13 horas, sabe, fora de casa. Eu queria muito, muito ser mãe. Sabe, uma mãe presente. Sabe, eu queria empreender. Eu não sou a esposa do lar, né, que ia só cuidar da casa, sabe? Eu nasci pra empreender. E eu sei disso, eu nasci pra empreender. Isso faz parte, isso move meu coração, a minha alma, é o propósito da minha vida. Eu quero empreender pra continuar ajudando pessoas, certo? Mas eu tava muito limitada ali. Eu consegui abençoar ali com a minha profissão, 33 alunos. Eu queria algo que eu conseguisse realmente impactar milhares de vidas. Quando ele me apresentou o plano, era como se eu estivesse reconhecendo algo que eu já estava pedindo. Era, tipo, às vezes as pessoas têm preconceito ao ver um plano de carreira com valores, né? Porque, de fato, quando você vai mostrar o plano de carreira pra alguém da doTERRA, tem todos os valores e o plano de carreira, a sua carreira tá ali. Você vai decidir onde você quer chegar. Era um reconhecimento. Era como se eu estivesse reconhecendo algo que eu estava orando, que eu estava desejando tanto. Era tipo isso, sabe? Eu disse sim no primeiro dia. 17 de fevereiro de 2019. Eu disse sim, eu falei... Sem falar com o Paulo. Na verdade, eu tava sozinha ainda. Óbvio que eu falei, eu quero mostrar tudo isso pro meu marido ainda. Eu tava com a família ali no momento, né? Mas eu falei, eu quero mostrar tudo pro meu marido, certo? Eu tinha terminado de dar uma aula de personal e eles moravam no Alphaville. Então, já fui ali pra casa deles, certo? Quando eu cheguei, eu falei, amor, eu encontrei o projeto da nossa vida. Tipo assim, novamente, ele assim... Como assim? E aí, quando eu apresentei pra ele, ele viu tudo aquilo, ele super me apoiou. Só que naquele momento, ele tava tão focado nos estudos, né, ali como, né, já tinha 3 anos estudando, então ele já tava começando a passar nas primeiras fases dos concursos, entendeu? Então, assim, ele... Aí você veio com a novidade? Vim com a novidade, falei, olha, encontrei o propósito da nossa vida aqui,
e eu vou dedicar 100%. Só que qual era o detalhe, doutora? Eu era provedora do lar. E eu não podia abrir mão da minha profissão de Renda. personal trainer. Então, eu comecei a empreender em tempo parcial. Então, minha vida já era uma loucura. E ela virou mais. uma loucura, assim, ao Você ficou quadrado. com medo de ser julgada? Eu fui muito. Mas eu nunca deixei me paralisar porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu fui muito Adorei. julgada. Muito, muito, porque primeiro as pessoas achavam que óleo essencial ia matar as pessoas. Ninguém conhecia óleo essencial. E segundo, porque as pessoas, elas têm um preconceito a respeito do plano de carreira. Certo? Elas não entendem. E elas fazem um pré-julgamento antes de conhecer. Então, eu fui muito julgada no começo, sabe? Tipo, ai, que viagem, né? Tipo assim, tá sonhando alto demais. E realmente eu sonhava muito alto. Eu sabia onde eu queria chegar dentro da doTERRA também. Tanto que no primeiro dia eu falei, eu quero ser Presidential Diamond, que é o topo do plano de carreira. Né? Uma vez você chega no topo do plano de carreira, eu falei, eu quero ser Presidential Diamond. E as pessoas, às vezes, mostravam, né, pros próprios alunos de personal, falavam assim, que viagem, tipo assim, sabe? Ser Presidential Diamond, né? Isso realmente paga ou não paga? E eu tive que colocar a prova, independente dos julgamentos. Independente de julgamentos. E eu fui mais julgada ainda, porque, pensa, nós como família, nós já estávamos sendo julgados, né? O Paulinho foi muito julgado, eu fui muito julgada, né? Mas engraçado, né? 7 anos depois, hoje a gente tem a vida, né, equilibrada e dos sonhos que a gente almejava, né? Cada um com o seu papel dentro do nosso lar, né? Muitas coisas aconteceram, né? Ele hoje empreende junto comigo. Na verdade, É fácil julgar, né? E ninguém estava vendo o tanto que você estava se dedicando. Total. Eu trabalhava final de semana, entendeu? Aos finais de semana. Tipo, pra quem hoje faz doTERRA em tempo parcial, né? Tem 2 profissões, não tem como abrir mão. Então, assim, eu provoquei um desequilíbrio intencional. Eu provoquei esse desequilíbrio intencional porque eu sabia onde eu ia chegar. Só que, doutora, eu sabia que ia acabar. Quando eu tava colocando a minha energia, os meus talentos na ferramenta certa, que eu acreditava, que eu acredito com todo o meu coração, e eu sabia que aquele desequilíbrio emocional ia gerar um benefício, certo? Então a gente estava tudo desequilibrado em casa, entendeu? Tava tudo desequilibrado, mas a gente sabia do benefício que ia acontecer depois, certo? Como família, como casal, e hoje, assim, eu sou muito grata porque o Paulinho passou no concurso público, ele passou no concurso público, e ele não tomou posse, porque os nossos ganhos, né, a nossa equipe já estava tão grande em doTERRA, tava assim, tudo tão, sabe, maximizado, além da nossa visão mesmo, que não fazia sentido ele tomar posse no concurso público dele. Só que eu não impedi, tá? Quando ele falou que passou, era em Brasília. Eu falei, eu te apoio. Ele foi lá, recebeu até o cartão do governo pra receber, sabe? Eu falei assim, eu fiquei calada. Eu sabia que ia ser uma loucura, mas eu apoiei ele, porque falou, olha, ele estudou se por dedicou. 4 anos. Agora eu vou falar que pra ele não ir, só que assim, ele já tinha muita visibilidade. Eu acho que isso é uma das coisas que eu me orgulho muito da minha trajetória. Não era meu negócio, era da nossa família. Era nosso, como casal. Então eu nunca falei, esse negócio é meu, esse negócio é nosso, certo? E hoje eu fico muito feliz. Ele tem muito respeito, ele tem muita autoridade da nossa equipe. E hoje ele faz mais do que eu. Olha a bênção, entendeu? Ele faz muito mais do que eu. Mas eu sempre entendi que era um negócio nosso e eu dei todo espaço para ele brilhar também. Muito bom. E ser mulher nesse mundo de negócios? Você acha que foi mais pesado? Você precisou provar mais o seu valor, a sua capacidade, do que você deveria, do que se fosse um homem? Vamos lá. Eu sou a primeira mulher, né? Claro que eu abri espaço pro meu marido, juntos, né? Então, como casal, a gente conquistou, mas eu fui a pioneira, né, do negócio. Então, eu sou a primeira mulher a conquistar esse título no Brasil, né? Então, na verdade, é a segunda mulher do mundo, né? Então, até então, ninguém tinha conquistado esse título. Eu tenho o maior título da doTERRA hoje no mundo, eu sou uma Triple Diamond. Então, teve uma mulher, Alice Serevi, que é a minha mentora, minha grande inspiração, e eu conquistei o título da minha mentora. Então, assim, a única mulher que tem esse título. E acaba que é um ambiente muito masculinizado, de muitos homens, né? Então, o que eu tive que aprender? Me posicionar. Então, assim, é claro que eu acho que uma mulher... Eu acho não, tenho certeza disso. Uma mulher que empreende hoje, especialmente nesse ambiente corporativo, ela tem que ter uma energia masculina muito alta.
E digamos que sim, a minha energia masculina é muito alta. E uma das coisas que eu preciso ficar sempre vigilante é dosar essa energia masculina. Eu preciso entender aonde ela se encaixa, certo? Por exemplo, dentro da minha casa é energia feminina. É menininha, entendeu? Eu quero ser cuidada pelo meu marido, entendeu? Mas eu entendo que ambientes de liderança e que você tem que ir pro embate, muitas vezes, né? Corporativo, enfim. Pessoas no qual você tá ali, né? Liderando ou tendo que estabelecer relação ali pro seu negócio avançar. A minha energia precisou ser muito masculina e, assim, de fato, eu precisei enfrentar muitos homens como se fosse um homem mesmo. E você sofreu preconceito? Não, Não? não, não, porque eu sempre, era muito forte em mim. Então, assim, às vezes, eu acho que essa é uma das grandes qualidades, assim. Eu falo que qualidade, que é claro que pode virar um defeito, se eu não souber dosar, mas pra habilidade de liderança, eu nunca baixei a cabeça pra nenhum homem. Nenhum homem. Pelo contrário, eu conquistei mais do que muitos homens, então eu assim, sem soberba, me achava até superior. Isso é ótimo. Sabe? Tipo assim, olha, deixa eu te falar, meu resultado é maior que o seu, entendeu? Desculpa. Tipo assim, desculpa, você que tem que sentar aí e aprender, sabe? Tipo assim, Melhor. mas eu tô falando como humildade mesmo, sabe? Então assim, eu nunca, de verdade, eu falo com toda a honestidade do meu coração, eu não senti Porque isso é preconceito. comum em grandes empresas, né? A Sim. mulher sofrer preconceito, quererem achar um porquê dela estar tão, né, Sim. num Não, cargo alto. E o meu foi pior ainda, porque eu não tinha experiência no que eu faço hoje. Doutora, tem 7 anos que eu faço o que eu faço. E eu tenho o maior título do mundo. Uma organização de mais de 160 mil pessoas. Só que no Brasil, eu tenho mais de 70 diamantes acima, uma organização de mais de 10 Presidential Diamonds. Sabe o que eu queria me tornar? Eu fiz 10. Entendeu? Eu fui lá e abri 2 contas de novo, eu cheguei no maior título do mundo. Sabe? Então, assim, eu me orgulho dessa trajetória, muito. E eu reconheço que eu precisei realmente desenvolver essa autoconfiança perto deles também. Sabe? Tipo assim, e saber o lugar de posição que eu conquistei, certo? E aí, como eu tava falando, tem um agravante ainda, porque eu não tinha experiência. Então, imagina, quem que é essa menina? Entendeu? Que, tipo assim, não tinha sabe nenhuma nada. experiência, veio lá do personal trainer, não sabe nada, conquistou esse título, essa organização, sabe, milionária, certo? Quem que é essa menina? Então, além de ser mulher. Entendeu? Então, assim, teve isso também, sabe? De não Você ter ter tido muita experiência. força e muita determinação. E a minha trajetória foi marcada em tempo parcial. Ainda tendo que conciliar 2 profissões juntas, o que foi ainda mais desafiador. Então, eu me orgulho muito. Eu conquistei o maior título do mundo, sendo mulher, fazendo em tempo parcial e não tendo experiência no que eu fazia. Sem nenhuma experiência. Então, assim, eu acho que a sua posição, né, e saber, né, quem eu realmente era, isso é identidade. A mulher ela só vai sofrer preconceito se ela não tiver com a identidade dela muito bem E acertada. qual que é um conselho que você dá para a mulher que sabe o seu valor, mas não consegue se posicionar desse jeito? Eu acho que ela tem que estar focada muito de onde ela quer chegar. Porque os desafios vão acontecer. E um desses é ela, vai sofrer oposição. Entendeu? Então, assim, tá muito bem posicionada, muito confiante. Autoestima perto deles. elevada. Exato, confiante, postura. E, assim, com muito respeito, enfrenta ele. Entendeu? Tipo assim, não abaixa a cabeça. Sabe? Tipo assim, igual eu tô te falando, respeito na mesa, mas se ele achar que ele tá superior em relação a você, tipo um homem, né? Tá errado, porque ele tem que te respeitar como mulher naquele ambiente também e você tem que estar muito bem posicionado. Certo? Então, assim, e se você sabe onde você vai chegar, isso é só um detalhe. Entendeu? Então, eu sabia onde eu queria chegar. Então, muito foco onde eu Muita quero chegar. força e determinação. Exato. Olha, eu quero chegar naquele lugar e uma das coisas que eu preciso desenvolver é essa autoconfiança nesse ambiente masculino aqui. A minha energia masculina vai ter que aumentar? Então, vamos desenvolver essa energia masculina para conseguir conversar de igual para igual e outra, adquirir respeito deles. Entendeu? Hoje eu vejo isso muito. No ambiente que eu tô hoje, eu sou respeitada. Entendeu? Então, o que você vê de diferença entre ser aceita e ser respeitada? E você aceita, é só assim, ela tá ali mesmo, né? A gente tem que aceitar e acaba que você vai se tornar submissa. E Certo? quando você percebeu que você foi respeitada? Conquistar um Resultado. título, né?
Conquistar um título, esse daí, exato, o resultado. O resultado faz o respeito vir, né? Não tem jeito, entendeu? Mas eu acredito que eu me mantive muito constante também nos desafios, sabe? E isso acaba que eu tava narrando algo, certo? Eu permaneci muito constante em desafios, né? Por exemplo, eu ia para os Estados Unidos, eu ganhava R$ 400, entendeu? E eu fui lá na Convenção Global dos Estados Unidos, entendeu? Me posicionar lá junto com eles, que as pessoas que já tinham muitos resultados, certo? Pessoas que eram grandes inspirações para mim. E eu fui lá sentar na mesa deles, entendeu? Eu participava de eventos, mesmo sem ter resultado. Então, nesse momento, talvez eu era aceita, tipo assim, aquela líder ali, entendeu? Então, a partir do momento que eu mantive constante, mesmo sem os aplausos, mesmo sem o respeito, certo? Agora, eu sento na mesa deles, entendeu? Eu troco conselhos com eles. Hoje, a gente troca ideias, né? Tanto em relação a corporativo, crosslines no Brasil, que é a maioria homem, certo? A gente troca ideias, a gente se respeita. As viagens, por exemplo, a gente tá indo pro Havaí agora, no mês que vem. É uma viagem só de Presidential Diamonds, né? E nessa viagem, assim, a maioria são 6 líderes. 4 deles são homens, entendeu? 4 deles são homens. Eu tô indo com meu marido, né? Como casal, mas é isso, resultado. Resultado e se provar, enquanto você tá sendo só aceita, entendeu? Provar que você realmente tá no campo, que você tá se aperfeiçoando. Tem que gerar mudança, a pessoa não tem como. E saber que vão existir muitos desafios, né? Muitos desafios. Mirar onde quer chegar e não olhar para o que vai vir no caminho, né? Com certeza. Porque muita coisa pode acontecer para desestabilizar, né? Para desistir. Exato. E geralmente é um ambiente pesado, né? É um ambiente Competição, pesado, né? É um ambiente pesado. Às vezes as palavras são mais duras, né? Então, assim, você tem que... As rasteiras. Exato. Também. Ixi. Os haters, né? Exato. Os haters, a oposição, né? Ela vai acontecer. Independente do ambiente corporativo, não é só onde eu estou. Independente. Onde existe dinheiro e poder, vai ter oposição. Sempre. E aí você tem que entender onde você quer chegar e tá disposta a desenvolver as habilidades necessárias para chegar lá. Certo? E aí você vai entender que, tipo, olha, isso aqui é só mais um desafio que eu preciso desenvolver essa habilidade pra chegar. Então, hoje você fala isso pra mim, parece algo tão normal pra mim, tipo assim, eu num ambiente cheio de homem, tudo bem, eu vou, entendeu? Tipo assim, hoje é natural pra mim, certo? Mas eu desenvolvi essa habilidade, não é algo nato, certo? Tipo, eu precisei me posicionar. Exatamente, eu precisei me posicionar. E a maternidade? Me fala um pouquinho. Como que é dividir energia com a empresa, com o trabalho, com a filha, com o marido? Acho que a maternidade é uma das grandes conquistas da minha vida, assim, sabe? Eu achava que... Talvez, né, eu não queria só o topo do mundo... Eu não queria só o topo do plano de carreira da Douterra, né? Eu queria o topo do mundo. Eu almejei esse lugar, né? Não foi acaso. Eu almejei. Quando eu vi que era possível, eu não tinha proporção. Mas quando eu vi que era possível, eu falei, agora eu quero. Certo? Mas depois que eu fui mãe e aconteceu... Olha só, quando eu bati esse título, eu tava grávida. Olha só. A Cris Junqueira, que é a cofundadora do Nubank, ela fala que a mulher grávida é o mamífero que tem a mais alta performance no mundo. Porque... Força, né? Exato. E assim, quando ela falou isso, eu me identifiquei muito, sabe? Porque eu bati o maior título da Douterra do mundo, grávida. Eu tava de 28 semanas. Eu tava assim, gente, 28 semanas, você já tá, tipo, tá no 3º trimestre já. E eu tava na Suíça. E assim, eu lembro que quando o cenário apareceu do título, né? A gente lá na Suíça, eu lembro que eu passei algumas madrugadas lá trabalhando grávida, sabe? Mas assim, eu não queria abrir mão, porque eu falo assim, gente, oportunidade, você não sabe quando ela vai voltar. E eu não quis deixar aquela oportunidade passar. De jeito nenhum. Falei, amor, beleza, vamos abrir mão ali de ir naquela montanha, né? Nos Alpes ali, suíços, depois a gente volta. Depois a gente volta. Oportunidade. Exato, vamos bater esse título, sabe? E a gente bateu o maior faturamento, o maior, assim, tanto pra nós quanto pra empresa. Assim, muitas pessoas muito bem-sucedidas dentro do nosso negócio com esse avanço, porque assim, eu sou apaixonada pelo marketing de rede, porque quando você se torna grande,
quer dizer que várias pessoas se tornaram grandes e estão sendo Tá ajudando abençoadas muita também, gente. certo? Então, essa decisão de ser grande, além, né, de almejar aquele título, eu sabia que a minha grandeza ia determinar bênçãos para muitas pessoas da minha organização. Tem muita coisa boa, né, junto. Não Sim, é só e pra aí, você. e eu tava grávida. Tava grávida, sabe? Tipo assim, eu fico, gente, às vezes, de verdade, eu olho pra trás e eu falo assim, como que assim? Sabe? E Tipo assim. hoje, como que você equilibra essa ambição e a presença em casa? Então, o que que acontece? Hoje, eu conquistei esse lugar. Eu falo que é uma das grandes conquistas da minha vida a liberdade. Então, hoje eu escolho os horários que eu quero trabalhar. Mas não, nem sempre foi assim. Por exemplo, na gestação da Paulinha, depois que eu decidi alcançar esse ranking, né, passou ali algumas semanas ela nasceu. Só que imagina a responsabilidade que eu tinha agora com aquele título. Não é só bater. Não é só Manter. alcançar. É manter a responsabilidade pelas vidas, pelas pessoas que te disseram sim. É um negócio que eu recrutei pessoas. Então, eu precisei continuar trabalhando, certo? E eu falo assim que uma das coisas que eu aprendi muito, né, nesse projeto, né, e eu falo que eu ensino muito as minhas lideranças porque a maioria são mães, é que você tem que ter uma agenda. Você tem que ter uma agenda muito intencional quando você tem filho. E assim, vai ter desequilíbrio. Só que você vai proporcionar desequilíbrios ali com a sua família, intencional, e você vai fazer acordos com seus filhos. Olha, a mamãe vai ficar ausente esse final de semana. Mas ele precisa ter claramente onde eles vão chegar, como família, é um acordo familiar. Então, apesar da Paulinha ser bebê, eu já ensinava isso minhas lideranças. Olha, seus filhos precisam entender a sua ausência. E uma coisa também que eu acho que rouba, acho que o problema dessa geração é a distração, né? O celular, né? Então, eu converso muito com as minhas lideranças também, isso se aplica a mim, porque eu trabalho muito online, muito no celular. E eu falo, né? 2 semanas atrás eu tava dando uma mentoria e eu tava conversando justamente isso com uma mãe. Falei, olha, seu filho pequeno, ele não tem proporção do tempo. Ele não entende se você ficou com ele 1 hora brincando, com atenção plena, olhando no olho dele, realmente dando atenção, ou se ele ficou 5 horas. Certo? Então, quando eu ensino isso hoje, doutora, para minhas lideranças. Quando você tiver com seu filho, desliga o celular. Desliga o celular. Esse momento é o momento dele, que você vai olhar no olho dele, você vai brincar, você vai criar memórias. Não deixa um cliente te mandando mensagem ali toda hora. O cliente vai sempre ter. Você tem que exato, você tem que tratar ele muito bem, entendeu? Você tem que tratar suas lideranças muito bem, certo? Mas o momento de estar com a sua família, ou com seu marido, ou com seus filhos, é o momento deles. Isso vai estar acordado dentro de casa. Então, isso pra mim no começo, né, quando a Paulinha era pequena ainda, isso foi muito bem acordado. E como foi conquistado, o Paulinho também muito presente em casa, certo? Então, nós dois, hoje, nosso trabalho, a gente já trabalhou muito em estrada, na rua, certo? Mas hoje, nosso trabalho é muito dentro de casa. Então, a gente conseguia se dividir muito. Eu nunca tive babá. As pessoas acham que eu tive babá. Eu nunca tive babá. A Paulinha nunca teve babá. Eu tenho funcionária da casa, que às vezes, quando eu preciso, por exemplo, ir na academia, eu tenho algumas funcionárias na casa. Uma específica, ela me ajuda com a Paulinha quando a gente tem que ir na academia ou resolver um problema externo, mas sou eu e o Paulinho. Rotina de banho, introdução alimentar, sabe? As primeiras birras, tudo nós dois, certo? E eu tô grávida agora, a gente já tá organizando, a gente também não quer babar, entendeu? Esse cuidado é nosso, a gente conquistou isso. Entendeu? Então, eu fico muito feliz, que essa é uma das grandes conquistas que eu falo, né? A maternidade foi uma grande conquista e eu vejo que de tudo que eu passei, todos os dias eu agradeço por ser presente pela minha filha. Todos os dias eu agradeço, sabe? Tipo, realmente de conseguir acompanhar ela em todas as atividades, ir no balé, leva na natação, e leva na escola, sabe? E a gente sabe, né, que todas as demandas que um filho tem hoje, esse é o meu conselho A gente pra percebe mãe. muita disciplina, né? Em você, né, Mayara? Muita disciplina, assim. Você se divide para conseguir estar presente em cada parte da vida, né? Em cada aba que a gente abre aí, ó, na nossa vida. Mãe, esposa, né? Empreendedora, o profissional. Então, assim, para a gente ter sucesso em tudo, eu acho que a pessoa tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem. Não só a mãe, não só a esposa, não só o trabalho. E me fala um pouquinho desse tempo para Mayara. Então, Hora que a Mayara esquece do terra. Olha, isso foi um exercício, tá bom? Porque eu acho que quando você tá no mundo do empreendedorismo Você não desliga. Exato. A sua cabeça não desliga. E assim, isso foi um treino, um exercício.
Eu precisei treinar para conseguir realmente ter a minha cabeça focada, por exemplo, no meu lar. Agora é hora de cuidar aqui, desliga, sabe? Tipo assim, porque não adianta nada, você tá presente ali, você tá com o corpo presente, mas pensando, né, em estratégia. E aconteceu muito. Eu não sou perfeita, né? Então, isso aconteceu muito. Eu tá ali, às vezes, e tá pensando em estratégia, o que eu vou poder fazer semana que vem, né? Pra impulsionar os meu time, deixar eles mais motivados, uma nova estratégia para melhorar o faturamento, enfim. Isso não sai, né? Para melhorar o marketing, o branding, isso aí nunca saiu da minha cabeça. Hoje, o que eu faço? É a sua pergunta, certo? Eu dividi meu celular hoje. Depois de muitos anos, eu tenho um celular pessoal e um profissional agora. Entendeu? Então, assim, eu tenho horários específicos para responder o meu E o que profissional. você faz pra você? Uma massagem, um café com uma amiga? A hora que você desliga das outras Maiaras e cuida de você? Eu gosto de treinar. Eu tô Você grávida volta pela agora, sua né? primeira paixão. Exato, aham. Eu corri 15 semanas grávida. Tava de 15 semanas grávida, não sabia e tava correndo, sabe? E assim, engraçado, né? Que tava sendo movida por um desafio, né? A meia maratona. Eu ia correr uma meia maratona agora em março, né? Março passado. Mas eu gosto muito de treinar, mas eu fico assim, treino tá meio que. É a minha obrigação diária, né? Eu preciso encontrar novos hobbies, né? Então agora eu comecei a tocar piano. Ai, que legal. Eu sou formada no conservatório. Maravilhosa! Que legal. Então, eu comecei a tocar piano. Quando chegou meu piano, agora, essa semana, eu tô na minha segunda aula. Eu falei, gente, que bug na cabeça. Mais essa. Mas é um momento que eu sinto... essa pergunta vai justamente estar alinhada com o meu momento de vida. Então, além de ter falado pra você, né, que eu desvinculei, né, minhas contas, né, de celular profissional, pessoal, justamente para eu conseguir desligar a minha mente e focar em coisas pra mim. Então, por exemplo, eu tô tocando piano, tô super motivada, sabe? Falei assim, gente, esse purpério meu agora eu vou tocar. Entendeu? Tipo assim, é algo que eu vou conseguir me desligar. E realmente tô desligando. Eu tô lendo coisas que não fazem parte de negócios. Então, porque os últimos 7 anos, eu só li sobre liderança, vendas, marketing, branding, desenvolvimento de pessoas, oratória. Sabe? Eu falei, gente, eu não quero ler sobre isso mais esse ano. A gente gosta muito da profissão, né? Eu sou assim também. Eu quero o tempo inteiro dermatologia, beleza, dermatologia. Eu espero as pessoas dormirem em casa e tô lá lendo. E aí, todo mundo fala, nossa, você dorme pouco. Por quê? Porque eu espero todo mundo. Aí fala, não, agora eu vou fazer alguma coisa pra mim. Aham. Né? Porque senão eu tô lendo junto com eles. Pois mas aí tá trabalhando à noite, né? Tá trabalhando. Então, assim, é isso. Eu tô com esse exercício agora. Eu preciso de coisas que não estão vinculadas ao trabalho. Então, eu até mudei a minha estante de livros, doutora. Eu guardei todos os livros que falam sobre empreendedorismo. E agora eu tenho outros livros de romance. Gente, não é que isso não seja importante. Entendeu? Seja importante. Mas eu estou nessa fase Tá que eu dando espaço conquistei. pra isso. Exato, que eu conquistei isso. Sabe? Tipo, que eu quero ler mais sobre maternidade. Daqui a pouco, né, vai vir mais um bebê. Entendeu? Então, como é ser mãe de 2? Eu sei ser mãe de uma. Como é ser mãe de 2, né? Então, eu já tô devorando assuntos sobre isso, né? Como que eu vou fazer pra Paulinha não sentir tanto? Educação de filhos. Como ser mais presente no meu lar, na minha família. Como eu te disse, a minha energia masculina, ela é muito alta. Como que eu posso desenvolver mais essa energia feminina pra cuidar do meu lar, da minha família? Então, isso faz parte da Maiara, entendeu? Do cuidado da Maiara fora empreendedorismo. Porque se eu deixar, é um negócio que toma conta de mim e quando eu vejo, eu já tô ali mergulhada. Qual é o próximo negócio? Vamos fazer mais um negócio. Me fala uma coisa, você é muito focada. Qual foi o preço emocional pra chegar onde você chegou? O que você teve que deixar de lado? O que você sofreu? E o que você não aceita perder com esse crescimento? Eu acho não, tenho certeza. Qual foi a dor? Pessoas ficaram pelo caminho. Pessoas que não tinham a mesma visão que eu. E às vezes eram pessoas que eu amava. Que eu amo ainda. Não é que eu deixei de amar, mas que eu precisei me distanciar porque o ambiente, ele é formador de crença. Então, se eu tivesse num ambiente que tivesse com falta de sintonia no que eu acreditava, então eu não queria permanecer em ambientes que pessoas estavam falando pra mim que eu não ia conseguir. Pelo contrário, eu queria estar em ambiente de pessoas que já conquistaram. Então, esses últimos 7 anos foi muito mergulhado realmente em ambiente empresarial. De pessoas que estavam sonhando, né, com patrimônio, com crescimento, com impacto. Era esse ambiente que eu queria estar.
certo? E aí, acaba que nessa trajetória, algumas pessoas vão ficar pra trás. Porque não é todo mundo que tá alinhado com o seu mesmo pensamento. Não que eu deixei de amar essas pessoas. Mas eu precisei me distanciar para que eu conseguisse focar onde eu queria chegar. Então, eu acho que um dos preços emocional foi esse, entendeu? Abrir mão de pessoas que eu amava, amizades, família. Eu falo que um dos equilíbrios que eu promovi, porque assim, eu falo que quando você tá crescendo, você tem que promover um desequilíbrio intencional. Então, algumas coisas eu não abri mão. Por exemplo, a minha fé. A minha fé. Então, meu relacionamento com Deus, acontecesse o que aconteceu, inegociável. Domingos eu tava na igreja, eu tava servindo. Às vezes eu tava morta, tava cansada, trabalhei a semana inteira, mas isso aí eu não abri mão. A minha saúde também, eu nunca abri mão. Então, eu bati título de Presidential Diamond, mas eu não cheguei lá obesa, não. E nem com as taxas desreguladas. Entendeu? Eu cheguei lá bem, até porque fazia parte do meu DNA cuidado com a saúde, certo? Mas, por exemplo, nesse período, eu negligenciei um pouco o relacionamento com a minha família, certo? E assim, tanto do meu lado como o do Paulinho. A gente não tinha tanto tempo pra visitar como a gente gostaria, de criar relacionamentos, mas hoje a minha casa vive cheia. Entendeu? A gente conseguiu, né, voltar a equilibrar essa área. Então, eu acho que um dos pesos emocional foi esse. E pessoas. como que você lida com a inveja? Primeiro, você entender que ela existe. Porque assim... E muito. É porque assim, às vezes as pessoas falam, né, ai, isso é coisa da sua cabeça. Não, inveja existe. Oposição existe. E eu acredito que sim, você precisa se blindar. Então, assim, terapia. Inclusive, a minha terapeuta, indicada pela minha doutora maravilhosa. Mas, olha, eu fui pra terapia muito depois, né? Eu fico assim, gente, como que eu sobrevivi a tanto, né? Porque, assim, eu cheguei nesse lugar com muita oposição, hater. Eu sofri uma oposição de hater. Quem imaginar que eu ia sofrer um hater? Entendeu? Então, assim, eu falo que eu fui muito forte, sabe? Mas eu não recomendo você chegar nesse lugar sem ajuda profissional, certo? Eu deveria ter procurado antes, certo? Porque aí depois você fica com algumas, né, marcas, né? Alguns traumas, né? Que depois você tem que resolver lá na frente, porque você não é de ferro, certo? Alguma coisa às vezes passa, certo? E assim, imagina só, como eu te falei, né? Uma mulher sem experiência anterior nesse modelo de negócios... enfim, de origem humilde, é óbvio que ia ter inveja, entendeu? Que as pessoas não conseguem administrar. Mas a primeira coisa que você tem que pensar que gente, a inveja, todo mundo tá suscetível. Você vai falar pra mim que você nunca sentiu inveja de nada, mas assim, você sente, você fala assim, não, peraí, isso não faz parte de mim. Não, e aí pro você mal, vai né? lá, Admiração. exato, você vai lá e você alinha, você fala assim, não, isso não faz parte de mim, entendeu? Só que algumas pessoas alimentam isso. E aí, assim, a primeira coisa que você precisa Querem ser entender... o mal. Exato. Você precisa entender que ela tá sendo contaminada, certo? Mas eu entendo que ela existe. Eu tento me blindar também, tipo, Deus, terapia. Então, assim, olha, Deus me ajuda que essa inveja, ela não impacte onde eu quero chegar. Isso certo, te meu propósito. deixa chateada, te deixa com baixa energia, quando você percebe? Porque isso pode vir por pessoas próximas, né? O que acontece? Eu tornei uma referência muito grande dentro do meu negócio, né? Então, assim, e é uma troca de energia, né? Muito grande. Então, às vezes, eu chego de evento e eu chego doente. Doente, assim. Doente mesmo, de cama. Tipo assim, sabe? E aí, é difícil, né, se você conseguir distinguir, né? Ah, é a carga energética que você deu, ou é uma carga, né, de às vezes você foi sugada, né? E dentro desses, né, dentro dessa entrega, né, dessa troca, teve algum Eu acho tipo que as de duas inveja. coisas, né? Aham. A entrega, né, de pessoas que querem aprender com você e de pessoas que querem ser você. Isso, exato. E querem ser você não como inspiração, mas como inveja. E aí, se você não tá blindada, e eu falei, espiritualmente, principalmente. Espiritualmente, fisicamente, então assim, é de verdade, você tá ali, antes de ir pra um evento, meu amigo, faz um blend ali pro seu sistema imunológico mesmo, fisiologicamente mesmo, pra te preparar pra aquele momento, entendeu? E assim, muita oração, então assim, quando eu piso em alguns ambientes, que eu sei, né, como vai ser, com certeza, muita oração, né, muito óleo essencial e assim, ir preparada pra que eu consiga cumprir com o meu propósito, porque assim, às vezes o olhar do invejoso, ele quer te barrar, de alguma forma. Ele quer que dá alguma coisa errada, entendeu? E aí você pede proteção, fala, olha, que eu consiga cumprir com todo o meu propósito, né?
nesse evento, nesse palco, às vezes vai entregar uma palestra que é importante, certo? E aí naquele ambiente ali tem pessoas que gostam ou que não gostam de você. Então, eu sempre peço isso, sabe? Eu nunca vou para um evento sem antes estar muito alinhada com Deus. Então, principalmente espiritualmente. Principalmente. Que bom. Eu acho que é isso, assim, é espírito, né, corpo, e é sempre querer o melhor, né, em todas as áreas. Eu acho que isso ajuda a Sim. gente a nos blindar de pessoas ruins, né? Mas ela existe, gente. Ela existe. Ela existe. Vou falar uma frase não muito bonita, mas que ela resume isso, é que ninguém chuta cachorro morto, Exato. né? Exato. Só quem incomoda, Sim. né? Só chuta quem incomoda. Sim. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a imagem. Vamos. O que tem de tão importante, né, para chegar numa carreira de sucesso, né? Como que você é a imagem? O que você acredita que a imagem possa influenciar na forma como uma mulher é percebida nos negócios? A imagem é tudo. Ela é a primeira impressão. A primeira impressão é que fica. Antes de você abrir a boca, a pessoa te viu. Você pode ter um conteúdo maravilhoso por dentro, mas a pessoa precisa te ver, ela precisa te olhar. E eu percebi isso muito cedo. Como eu te disse, um dos meus primeiros alunos de personal foi o Dr. Nefton. Só que quando eu conheci o Nefton, eu já gostava de cirurgia plástica. Olha só, olha só, eu vim de, te falei, né, origem humilde, os meus primeiros 10 mil reais, que naquela época, né, eu fiz minha cirurgia plástica, coloquei prótese de mama. Foi o primeiro investimento. Primeiro investimento, antes do carro. Antes do carro eu coloquei prótese de mama, porque eu acreditava, ainda mais eu trabalhando com corpo. Entendeu? E aí eu conheci Isabela Moura. Entendeu? Imagina só você conhecer Isabela Moura, né? O ícone da beleza, né? Não só beleza da imagem, né? Não só beleza externa, né? Mas um coração, assim, gigante, maravilhosa. Então, assim, eu comecei a dar aula pro Nef, mas eu também comecei a dar aula pra Isa. A gente fala, depois de 6 meses que eu conheci eles, eu já tava no centro cirúrgico de novo. Tem como, eles querem levar todo mundo. Exato. Então, assim, depois você fala com a Isa, meu amigo, na hora que você já vê, você já tá anestesiado. E assim, aí eu conheci a Isa, e assim, a Isa eu falo que ela é minha fada madrinha. Ela é minha fada madrinha. Porque assim, ela queria me ver linda. Ela queria me ver linda. Ela queria me ver bem vestida. Então assim, até esses dias pra trás eu tava até comentando sobre isso, sabe? Não tinha muita condição, sabe? De colocar um look pra ir numa festa, às vezes. A Isa me vestia. Me vestia, ela me prestava roupa dentro do closet dela com etiqueta, doutora. Eu falo, era minha fada madrinha. Eu falei, a gente encontrou semana passada, eu falei isso chorando pra ela, que eu vou ser eternamente grata a ela. Porque ela me ensinou, sabe, a me portar dentro desses ambientes, certo? A me vestir muito bem, mesmo sem ter condição. Então, me cuidei com o Dr. Nefton, me cuidei, treinei, e com certeza, muitos alunos de personal vieram não só porque, assim, eu tinha uma grande qualidade técnica. Eu sabia vender, eu sabia fidelizar meu aluno, mas eu também tinha a minha imagem, vendendo para mim também. Então, assim, um personal, uma pessoa que tá procurando personal, antes dela saber se ele realmente tá prescrevendo um treino bom, ele tá olhando pra ver quem é a pessoa. Se tá cuidando dela mesmo. Se tá cuidando, se tá com bom tênis, se tá com boa roupa de ginástica, se tem, né, uma boa aparência. Então, desde cedo no personal, eu já aprendi isso, certo? Como personal trainer. Quando eu comecei na do Terra, isso já tava bem consolidado já. Mas não tinha muita condição ainda. Mas já tava muito bem consolidado, assim, sabe? Da forma como eu tinha que vestir nos eventos. Os looks que eu precisava usar em cada ocasião, certo? Quando eu bati pro Residential Diamond, eu fui atrás de uma personal styling. Primeira coisa que eu fiz. E ela foi lá e falou assim, pode colocar seu armário todo abaixo, porque a gente vai mudar tudo. Eu mudei tudo. Tudo. Hoje eu não piso num palco sem um styling. Eu faço reposicionamento de imagem a cada 3 a 6 meses, porque eu sei que a imagem vende. Intencional. Totalmente intencional. Meus procedimentos estéticos. Agora não tá, não tem como, né? Tô grávida, né, gente? Tô grávida, mas meus procedimentos estéticos muito em dia. Meu marido super me apoia, super. O Paulinho entende tanto o valor disso,
que ele me apoia muito. Então, assim, ele sabe, né, o valor de uma mulher bem posicionada e o valor da imagem de uma mulher nesses ambientes. Então, ele me apoia muito, né? Pele, cabelo, styling, joia, tudo. Bolsa. Nossa, meu marido é um super incentivador das bolsinhas. Então, quando a gente viaja, ele já sabe que vai ter bolsa. Ele já sabe que vai ter uma bolsinha. Por quê? Porque eu já, assim, é a imagem. A imagem. Você precisa estar coerente com o que você vende e o que você tá No meu falando nessa linguagem não consultório, verbal. Eu prezo para deixar uma imagem mais sofisticada nas pacientes, mas manter a identidade. Com Eu acho certeza. que isso é o mais bonito, assim, na dermatologia. A gente foca na imagem intencional sofisticada, mas manter o que a pessoa é. Com certeza. Eu falo que senão fica cafona. Com certeza. E você, né, no meio de tanta gente bem-sucedida, você pode perceber isso. Né? O tanto que a imagem, ela vai chegar primeiro que você. Né? As pessoas vão bater o olho e vão fazer aquela avaliação nos 3 primeiros segundos, né, que Sim. fala a neurolinguística. Aham. Nos 3 primeiros segundos, eles vão bater o olho e falar assim, não, ela tá bem vestida, ela tá bonita, ela é de sucesso ou não. Sim. Não tem como a gente falar que isso não acontece. Não, isso é real dentro do mundo dos negócios. É real e tem, assim, hoje, um empresário, ele precisa cuidar, isso é marketing branding. A sua imagem é o seu marketing pessoal, certo? Então, assim, não tem como abrir mão, não tem como. Seu sorriso, ele tem que estar impecável, ainda mais se você trabalha com pessoas, certo? É uma coisa, assim, que as pessoas estão olhando, elas estão vendo, então não tem como abrir mão. E você percebeu isso desde muito cedo. Muito cedo. E aí conheci as pessoas certas, né? No meio do caminho. E eu acho que isso é muito importante também. Entendeu? Você conhecer as pessoas até pra isso. Pra você ter uma referência e inspiração. Certo? Saber, e assim, aprender é maravilhoso. Porque aí a mulher começa a ter autoconfiança. Então hoje eu sei quais são as marcas que vai me vestir bem. E que eu vou ter autoconfiança. Gente, esses dias pra trás eu vi um post, tipo assim, ó. Quando você se sentir desconfortável num ambiente, vá bem vestida. Vá bem vestida. Entendeu? Vá impecável, vai linda, vai maravilhosa, que a sua autoconfiança já vai chegar lá na frente, entendeu? Depois você se resolve lá no ambiente. Esses dias eu atendi uma paciente que eu fiquei até preocupada. Ela é muito bem sucedida, tem várias empresas e o marido também, né? Eles trabalham juntos e ela se esqueceu de tanto que trabalha. E ela falou assim pra mim: eu tenho vergonha de ir nos jantares que meu marido frequenta. Ai, não. Porque eu fui em um e a esposa de um deles falou assim pra mim: cadê seus procedimentos estéticos? Nossa, forte. E aí, a hora que ela me falou isso, eu falei: não, então nós vamos mudar isso. Você não pode se sentir mal. Olha o sucesso que você tem. Você tem que sentir sucesso com você mesmo. Olhar no espelho, né? Ficar diante do espelho e ter orgulho do que você vê. E isso a gente pode resolver. Sim. Então, vamos resolver isso. Você vai se dedicar pouco tempo. Você vai continuar trabalhando muito. Eu preciso que você venha poucas vezes para a gente melhorar a sua autoestima, né? Você gostar do que vê no espelho. E é isso. Às vezes a pessoa fica incomodada de até frequentar alguns ambientes porque ela não está se sentindo bonita. Eu falo que autoconfiança e autoestima, elas são determinantes em qualquer ambiente empresarial. E se você não cuida da sua imagem, imagina um comentário desse, desestabiliza a mulher. Entendeu? Então, são coisas de agenda. É muito simples ela se organizar para ela ter o horário dela. Você não quer que a gente vá no seu consultório mensalmente, né? A cada compra. Precisa. Mas assim, deixar o cronograma, porque geralmente tem um cronograma. Planejamento. Um planejamento. É E aí simples. aquilo tá agendado. Olha, e aí o seu alarme vai te avisar. Olha, daqui 2 semanas você vai passar a tarde lá com a doutora, certo? Fazendo seu laser, seu CO2, né? Seus procedimentos, seu Morpheus. Entendeu? Vai passar uma tarde lá nos seus cuidados. Então, ela vai agendar isso. Sabe por quê? Se ela não agendar, na hora que chegar perto, ela fala, nossa, tem uma reunião muito importante. Aí eu não posso, porque... Entendeu? Então, Sempre agenda. deixa pra segundo plano. Eu sou muito fã de agenda. Acho que disso veio minha disciplina, sabe? Tipo assim, eu tenho meus compromissos agendados daqui 4 meses, daqui 6 meses. Eu sei exatamente o que vai acontecer, porque tem que ter espaço para os procedimentos estéticos. Não tem como. Hoje, quando você se olha no espelho
Você enxerga só sucesso ou uma imagem em construção? Eu acho que em construção. Não é só sucesso. É engraçado que eu conquistei tudo isso, mas eu tô numa fase da minha vida que eu quero conquistar em outras áreas. Então, eu acho E que a eu tô em pessoa de construção. sucesso, ela precisa entender que ela precisa ser humilde, né? Sim, com certeza. Não adianta ter tudo e não ter humildade. Então, acho que a gente Sim. está sempre em construção. Com certeza, com certeza. Eu falo que eu conquistei tudo isso, mas agora eu até mudei minha estante de livros. Porque tem outras áreas que eu preciso explorar agora, que estão deficientes, certo? Eu preciso agora despertar outras versões da Mayara, além da Mayara empresária. Essa Mayara que conquistou o topo do mundo do marketing de relacionamento. Então, tem áreas que precisam ser desenvolvidas e com certeza está em construção. A Mayara mais presente no lar, a Mayara mais feminina, a Mayara mãe de 2 agora, né? A Mayara que quer, né, ser uma mãe presente, mas uma mãe magra também. Daqui a pouco. Bonita. Bonita. Porque os filhos também precisam ter Sim, orgulho da gente, né? exato, que quer valorizar uma Mayara presente pro marido, certo? Que incentiva o marido agora nessa posição, né? Que ele está mais em destaque nos negócios. Então, tem tantas outras versões da Mayara que eu tô querendo construir agora, que total, em construção. E assim, eu tô muito animada que essa pergunta, ela tá em sintonia com a minha nova fase. E eu acredito que a dermatologia, eu sou tão apaixonada pela dermatologia, porque a beleza deixa as pessoas mais confiantes, mais felizes. Com certeza, com certeza. E não é só, igual você prega dentro do seu consultório, né? Não é só o procedimento. A beleza é de dentro para fora também. Os seus procedimentos, eles vão ser, diante do seu olhar, diante do espelho, eles vão ficar com resultado ainda melhor quando você tá bem com você mesmo. E eu acho que você deve constatar isso muito no Não, e seu lá no consultório. consultório vira psicologia lá, né? Sim, porque se a mulher não tá bem, você faz, ela tá incomodada. Mas se ela tá bem emocionalmente, se ela tá com os pilares organizados, ela faz o procedimento e aquilo exala ainda mais beleza, porque tá vindo de dentro pra fora. Com certeza. Muito bom. Mais do que uma história de sucesso, essa é uma história de construção. Construção de coragem, de identidade, de respeito e de espaço. Que esse episódio inspire outras mulheres a entenderem que elas não precisam esperar permissão para ocupar o lugar que merecem. Foi um prazer ter você aqui, Mayara. Muito obrigada. Obrigada por ajudar tanta gente e inspirar tantas mulheres a crescerem e a conseguirem o sucesso. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pela confiança. E agora a gente vai marcar nosso chá das 5. Obrigada, tá bom?